Natan, e vou aqui apresentar um resumo científico sobre o artigo O que é o ensaio teórico de Meneghetti. Primeiramente, ele busca discutir a natureza e o papel do ensaio teórico no âmbito acadêmico, e principalmente nas ciências sociais. E ele observa que, apesar do ensaio teórico ser uma forma de produção científica, ele é amplamente utilizado, Meneghetti ele aborda a natureza do ensaio teórico como um gênero literário, e isso vai favorecer a reflexão crítica e a argumentação, destacando a sua relevância, o seu contexto acadêmico e cultural. Além disso, o autor ele vai buscar esclarecer as características que o diferenciam de outras formas textuais, como artigos, como resenhas. Os objetivos principais do artigo, primeiramente, é definir o que é o ensaio teórico, que quando a pessoa, o leitor, a ler, consiga entender, compreender o que vem a ser um ensaio teórico. Além de compreender, identificar as suas particularidades, identificar o que compõe ali o ensaio teórico e discutir a sua importância na promoção do pensamento crítico, discutir o quão importante é o ensaio teórico e o quão isso desperta o pensamento crítico do autor, do leitor. E, além disso, ele também busca identificar o diálogo interdisciplinar com as demais disciplinas do âmbito acadêmico. Meneghetti ele também visa mostrar como esse gênero, como o ensaio teórico, pode contribuir para a formação de um conhecimento mais abrangente, como o ensaio teórico pode contribuir para um pensamento mais reflexivo. Então, esses são os objetivos do artigo de Meneghetti. Como metodologia, Meneghetti ele traz uma abordagem bem analítica e qualitativa. Ele faz revisões de literatura, que já existem sobre o tema. Então ele traz outros autores, outros textos que já falam sobre o ensaio teórico, e ele examina exemplos de ensaios teóricos. No texto ele vai fazer um exame de vários ensaios teóricos, E a metodologia ainda inclui uma análise de estruturas e estilos de ensaio. Então ele vai analisar várias estruturas, vários tipos de ensaios teóricos e vai fazer bem uma comparação com outros gêneros acadêmicos, e principalmente enfatizando as suas semelhanças e as suas diferenças, ou seja, ele vai trazer as estruturas, o estilo de um ensaio teórico, vai comparar com outros tipos de escrita, vai comparar com outros tipos de escrita que nós já temos, que nós já conhecemos, e vai mostrar ali quais são as suas particularidades, quais são as suas semelhanças, quais são as suas diferenças, qual deve ser melhor utilizada a depender do contexto. Como resultados, talvez o principal resultado que o artigo traz é indicar que o ensaio teórico ele se caracteriza pela flexibilidade, pela exploração de ideias complexas e pela capacidade de suscitar múltiplas interpretações. Então, o ensaio teórico ali o artigo do ensaio teórico vai indicar que esse tipo de texto ele é bem flexível e ele consegue explorar ideias de complexidades imensas, e trazer vários tipos de interpretação dessas ideias. E é importante dizer que o autor ele observa que o ensaio teórico ele não busca uma verdade absoluta, mas sim ele provoca uma reflexão crítica, Ou seja, o ensaio teórico, o objetivo dele não é trazer ali uma verdade absoluta, um ponto pacífico, não, mas ele busca, na verdade, aquilo que nós, como pesquisadores, aquilo que nós, como acadêmicos, devemos ter, que é a reflexão crítica, Conseguir ali disseminar, diferenciar os pontos positivos, pontos negativos, o que deve ser melhorado, o que deve ser amplamente discutido. E Meneghetti também conclui que o ensaio teórico é fundamental para a construção do pensamento crítico, como já vim falando, e para a promoção de um diálogo mais rico entre diferentes áreas de conhecimento. Ele vai defender
a valorização do gênero do ensaio teórico no âmbito educacional e acadêmico e reconhecer a sua importância na formação de uma sociedade mais reflexiva e crítica, ou seja, com o ensaio teórico, ele nos ajuda a ter esse pensamento crítico, a ter essa visão mais abrangente no âmbito acadêmico, promover diálogos, o que é importante para o mundo acadêmico, conseguir ter diálogo, né, em diferentes áreas de conhecimento, seja de ciências humanas, ciências exatas, mas assim, ter esse diálogo que casa com a interdisciplinaridade que foi falado, e além da sua valorização, né, a valorização desse gênero no âmbito educacional, no âmbito acadêmico, reconhecer a sua importância, a grande importância que ele tem para uma sociedade mais reflexiva, uma sociedade mais crítica, né? É importante dizer que como o artigo ele vai discutir a natureza do ensaio teórico, que ele combina, né, reflexão crítica e argumentação. Então ele vai trazer as reflexões de forma crítica e também vai argumentar. Então ele também vai explorar ali as características que vai definir o ensaio teórico. Então, com isso, né, a gente não vai ficar com a mente presa, né? Nós não ficamos ali bem com o pensamento preso, com o pensamento fechado em um só tipo de escrita, mas sim abrir a mente para as múltiplas interpretações, além de uma função do contexto acadêmico cultural, né? Sabemos que para a nossa formação como professores é de vital importância ter esse tipo de pensamento plural em relação aos tipos de contextos inseridos, aos tipos de escritas, né? E o ensaio teórico tem como esse objetivo, né? Como foi já falado, que talvez o que Meneghetti mais explora é o fato do ensaio teórico trazer esse pensamento crítico, né? O ensaio teórico, por não ser algo fechado como uma tese, por exemplo, uma tese ela vai tentar ou provar ou refutar determinado ponto. E o ensaio teórico não, ele vai trazer mais perguntas do que respostas, né? E a ciência ela está aí para isso, né? Trazer mais perguntas do que respostas, né? Não vai ter uma resposta final. Então, como tipo de escrita, ele acaba sendo de vital importância para nós professores, para nós formadores, nessa sociedade, trazer uma sociedade mais reflexiva, uma sociedade mais crítica, uma sociedade que consiga entender e compreender o contexto em que ela está inserida. E para isso o ensaio teórico nos ajuda a ter mais esse tipo de pensamento plural, né? Fica aqui a minha dica de leitura para quem quiser explorar um pouco mais a ler esse artigo, o que é um ensaio teórico de Meneghetti. E por fim, algo que eu gostaria de caracterizar é que o ensaio teórico ele tem um papel crucial, principalmente, né, na questão da contribuição para a contribuição do conhecimento acadêmico, né? É importante dizer isso, que o ensaio teórico ele tem esse papel de trazer um conhecimento de forma mais dinâmica, um conhecimento de forma mais plural, e Meneghetti ele explora isso no artigo. E, além disso, o autor, né, ainda falando das considerações finais, ele vai ressaltar a necessidade do reconhecimento do ensaio teórico como uma contribuição válida, como uma contribuição necessária à produção de conhecimento, né? Seja em ambientes acadêmicos ou não, e simplesmente em debates culturais, né? Ele sugere, por exemplo, fomentar essa prática para enriquecer não apenas a pesquisa, mas também enriquecer o engajamento social, o engajamento político, estimular a cultura, o diálogo, a reflexão, né? Então, em suma, ali, Meneghetti ele defende que a valorização do ensaio teórico é fundamental para a formação do indivíduo, né? Para a formação do indivíduo de forma mais crítica, mais reflexiva e capaz de contribuir para uma sociedade mais informada e mais engajada. Então, bem breve, esse aqui é um resumo científico do que vem a ser o artigo que é o ensaio teórico de Francis Meneghetti.